Olá, bem-vindos! Hoje vamos falar de um daqueles temas que tira o sono a muita gente em Portugal: comprar ou arrendar a primeira casa. É, sem dúvida, uma decisão gigante, cheia de perguntas, números e alguma ansiedade. Mas calma, vamos desconstruir isto tudo, passo a passo. Ok, então a grande questão é esta mesmo: comprar ou alugar. Para nos ajudar a navegar nisto, vamos criar aqui uma história. Imaginem a Sofia e o João. São um casal jovem, com o sonho de ter um cantinho só deles, e como tantos outros, sentem o peso desta escolha e, sinceramente, não sabem bem para onde começar. E olhem que isto não é só uma sensação, não. A realidade do mercado é mesmo dura. O próprio Banco de Portugal já veio confirmar. O acesso à habitação piorou a olhos vistos. Portanto, não é um exagero, é um facto, com números, que torna a decisão da Sofia e do João ainda mais difícil. Então, o primeiro caminho que o nosso casal começa a explorar é o do arrendamento. Parece ser a via mais simples, não é? Aquela que dá mais liberdade e parece ter menos compromissos. Mas será que essa flexibilidade toda não acaba por ter um preço escondido? Bem, as vantagens são bastante claras. Se de repente o João tiver uma proposta de emprego noutra cidade, eles fazem as malas e vão, sem dramas. Os custos para começar também são bem mais baixos. Pagam uma ou duas rendas de adiantamento, mais uma calção e está feito. E se o esquentador avariar a meio do inverno? Bem, isso é um problema do senhorio. Menos dores de cabeça, sem dúvida nenhuma. Mas claro, nem tudo são rosas. A Sofia, por exemplo, não consegue deixar de pensar que o dinheiro da renda é, bem, um investimento a fundo perdido. Todos os meses estão a pagar por uma coisa que nunca, mas nunca será deles. E depois há aquela instabilidade, aquele bichinho atrás da orelha, e se o senhorio decidir não renovar o contrato? Para não falar que, em cidades como Lisboa e Porto, as rendas de um T2 passam facilmente os 1.200 euros. E aí eles pensam, com este dinheiro, nós estaríamos já a pagar por algo nosso? E é este pensamento que nos leva direitinhos à segunda opção: o grande sonho português de ter uma casa própria. Para a Sofia e o João, isto vai muito para além de ter um teto. É sobre construir um futuro, ter raízes, um verdadeiro porto de abrigo. E aqui a conversa muda de tom. Cada prestação mensal é um tijolo que eles põem na sua própria casa. É um investimento a sério, ao longo prazo. A estabilidade é total. Ninguém os pode pôr na rua. E claro, a liberdade de pintar aquela parede da cor que sempre quiseram, de fazer obras, de tornar o espaço verdadeiramente deles. E atenção, há novidades importantes. O Estado lançou recentemente apoios para os jovens, como uma garantia pública que, em muitos casos, elimina a necessidade de pagar a entrada e ainda a isenção de IMI nos primeiros anos. São benefícios que, de repente, podem virar o jogo todo. Só que comprar casa traz um dos maiores fantasmas do momento: as taxas de juro. Se eles escolherem uma taxa variável, a prestação pode subir e descer ao sabor de Euribor, que é a tal taxa de referência na Europa. Foi o que aconteceu recentemente a milhares de famílias. É uma montanha russa. Por outro lado, uma taxa fixa dá-lhes espaço de espírito. Sabem sempre quanto vão pagar, mas, regra geral, começa por ser mais cara. É uma escolha difícil entre a incerteza e um custo inicial mais alto. E pronto, chegou a hora da verdade. A Sofia e o João sentam-se à mesa com calculadora na mão para fazer contas à vida. É o momento de olhar para os números, sem filtros, e perceber para onde é que o dinheiro vai em cada uma das opções. E o primeiro número que lhes salta à vista é este: 50.000 euros. É de assustar, não é? Até há bem pouco tempo, este podia ser o valor que precisariam de ter poupado só para a entrada de uma casa de 250.000 euros. Era para muitos o maior obstáculo. No entanto, e isto é muito importante, com os novos apoios do Estado para jovens, esta barreira de entrada pode desaparecer. Isto muda completamente as regras do jogo. Mas o número serve para nos dar a real dimensão do que estamos a falar. E quem dera que os custos ficassem por aí. Para além da entrada, quando ela é necessária, é preciso juntar o IMT, que é o imposto de transmissão, depois a escritura, os seguros de vida e da casa, e claro, todos os anos, lá vem o famoso IMI, o Imposto Municipal sobre Imóveis. Mesmo que os jovens compradores possam estar isentos nos primeiros anos, são milhares e milhares de euros em despesas que quem arrenda pura e simplesmente não tem. Olhem, esta tabela resume isto tudo na perfeição. Vemos aqui os dois mundos lado a lado. Arrendar, ponto alto nos custos iniciais baixos e na flexibilidade. Comprar, ganha sem dúvida na estabilidade e na construção de património para o futuro. A questão que se põe é mesmo esta: o que é que a Sofia e o João, ou qualquer um de nós, valoriza mais neste momento da vida? E agora, preparem-se, porque este gráfico pode trazer aqui uma revelação. Apesar de todos aqueles custos iniciais brutais da compra, reparem nisto. A prestação mensal do crédito, em muitos casos, pode ser mais baixa do que a renda. Neste exemplo, são 250 euros de diferença todos os meses. É dinheiro que, em vez de ir para o bolso de um senhorio, está a bater na casa deles. Isto muda um bocadinho a perspectiva, não muda? Com esta informação toda em cima da mesa, a decisão talvez já não pareça um monstro tão grande.
A análise está mais ou menos feita. Agora é preciso passar à ação. Vamos ver que ferramentas e passos práticos podem ajudar o nosso casal e qualquer pessoa nesta situação a planear melhor o caminho a seguir. Então, vamos a isto. Primeiro passo, e o mais importante, uma análise super honesta à situação financeira. Quanto é que se consegue mesmo poupar por mês? Segundo, usar e abusar dos simuladores de crédito online. Dá uma ideia muito real das prestações. Terceiro passo, pensar bem na localização. Os preços nas grandes cidades são o que são, mas se calhar o interior tem oportunidades incríveis. E por fim, a pergunta de ouro. Onde é que se vê daqui a 5 ou 10 anos? E agora, uma dica financeira que vale ouro e que muita gente desconhece: o Plano Poupança Reforma, o famoso PPR. Muitos não sabem, mas o dinheiro que se vai juntando num PPR pode ser usado para amortizar o crédito à habitação. Ou seja, é uma forma super inteligente de usar uma poupança para pagar a dívida da casa mais depressa e, claro, poupar uma pipa de massa em juros. E este é o retrato do mercado que temos pela frente. É um cenário dominado por preços muito elevados nas cidades e uma enorme falta de casas para arrendar. Os juros podem ter estabilizado, mas continuam altos. E as oportunidades? Existem sim, mas muitas vezes estão fora dos grandes centros. É neste contexto que a decisão tem de ser tomada. E então, depois desta viagem toda, qual é a resposta? Qual é o caminho certo para a Sofia, para o João e para quem está a ponderar este passo? A verdade é esta. Não há uma resposta universal. Não existe um caminho certo. O que existe é a melhor escolha para cada pessoa, para cada momento de vida, dependendo da estabilidade profissional, da capacidade de poupança e, acima de tudo, dos sonhos para o futuro. A Sofia e o João, agora com muito mais informação, sentem-se finalmente mais preparados para tomar a sua decisão. E terminamos com a pergunta que, no fundo, resume este dilema todo. No mercado que nos pede tanto esforço, o que é que pesa mais na nossa balança pessoal? A segurança e o orgulho de ter uma casa que é nossa? Ou a liberdade de não ter amarras e de poder mudar de rumo quando nos apetecer? A resposta, essa é mesmo de cada um.